estúdio eu já recebo o nosso comentarista político, o professor Davidson Cavalcante. Boa noite, professor. Tudo bem, Mariana? Boa noite. O que tem nessa água, hein? Tá muito cara essa água, né? Fios de ouro, eu acho, né? Vamos tomar essa água. Vamos tomar essa água, água da juventude, eu acho. Vamos falar aqui de política ainda, continuando. CEMUSP pode ter mudanças na secretaria, professor? A depender dessa situação, para o nosso telespectador entender, tem algumas operações da Polícia Federal sendo feitas aí no âmbito da Prefeitura de Manaus. Então, claro, isso tem a ver com a gestão ainda também do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, mas está sendo feita na atual gestão também agora de Davi Almeida. E uma dessas operações, a Operação Entulho, apura ali irregularidades contratuais com duas empresas que prestam aí serviço de coleta de lixo na cidade de Manaus, que é a Tumpex e a Marquise, né? Então, independentemente disso, a gente está falando de política. Ano que vem é ano de eleição. Davi Almeida é candidato à reeleição. E o Sabá Reis, hoje, seu aliado, secretário municipal de limpeza pública, é quem chefia a pasta onde está havendo a operação da Polícia Federal. Então, o que eu ouço das fontes? Se acontecer disso respingar bastante a popularidade do prefeito, ou até mesmo criar um desgaste, segundo interlocutores próximos à prefeitura, pode haver uma mexida no comando da CEMUSP, até por uma questão de anúncio aí pré-eleitoral, porque a gente está falando justamente desse tipo de alinhamento. Outra situação também envolvendo essa mesma análise e bastidores quanto ao Sabá Reis, tem também a situação do próprio Festival de Parintins semana que vem. Por que eu estou falando isso? A ideia de muitas fontes é achar que semana que vem, como as coisas estão muito focadas para a Ilha Tupinabaranda, de repente pode ser que haja uma diminuída e aí o Sabá Reis continuaria à frente sem nenhum problema. Mas se as situações terminarem aí num desgaste muito grande, até mesmo para o próprio prefeito, não há como segurar, então podemos ter mexidas na CEMUSP, não é de hoje que se fala em mexidas, em trocas no secretariado do prefeito, então tudo vai depender de como isso se dará lá na frente. Eleição não é isso, né? Sempre quando uma peça é mexida, nada é por acaso, tem sempre um aceno, e como a gente está falando, o atual prefeito, até porque todo esse desgaste que sempre acontece numa gestão ou outra, vira muleta e munição para os opositores. E cai aonde? Na campanha eleitoral, como a gente tem visto nos últimos anos. Agora, professor, como foi divulgado, esses contratos foram realizados na gestão do ex-prefeito Arthur Neto, que parece que está tentando se distanciar dessa responsabilidade com a Mamute. Aí não dá, né? Perfeitamente. É o desgaste político que eu falo aqui novamente. A gente falou do Sabá Reis, a gente está falando agora também de uma outra operação, Dente de Marfim, que é a operação ali, que averigua também uma série de ilegalidades com a empresa Mamute, que é uma outra empresa que presta serviço à prefeitura, e que tem a ver com o ex-prefeito Arthur Vigílio Neto. Essa empresa foi contratada ainda durante a gestão do ex-prefeito, em 2016, mas o prefeito Davi Almeida estendeu o contrato dessa empresa até o fim do ano passado. Mas o que eu estou falando aqui? Para uma visão política do processo, de bastidores, o que eu ouço? O ex-prefeito de Manaus quer voltar à cena política. Ele quer voltar ao cenário, ou como candidato a prefeito, ou até como candidato a vereador. E, novamente, vasculhar o passado e trazer polêmicas da gestão do ex-prefeito implica onde? No voto. E aí é claro que ele transfere a responsabilidade para o atual prefeito de Manaus, muito porque Davi Almeida declarou publicamente apoiar a operação da Polícia Federal para que haja aí uma elucidação de tudo que está acontecendo. Como o ex-prefeito Arthur Vigílio Neto teve uma votação pífia em 2022, nós vimos a votação dele para o Senado, mesmo ele tendo sido prefeito 2 vezes consecutivas, isso soa realmente como um recado eleitoral. Então, como a eleição é ano que vem, mas sempre essa situação vira e mexe, vai ali para lavagem de roupa suja, nos debates, até mesmo durante a campanha, está na cara que o ex-prefeito de Manaus também, de uma certa forma, tira um pouco a sua responsabilidade, que não é legal, né? Afinal de contas, cada um tem que assumir também as responsabilidades, porque estavam à frente do comando disso quando aconteceu. Continuar falando das eleições do ano que vem, vamos voltar a falar da Anny Moura, né? Ela estava quietinha ali, a gente nunca mais tinha falado dela, mas ela vem enfrentando resistências aí, né? É uma coisa que também é interessante para a gente terminar, a Anny Moura, ela tem muita força com a executiva nacional do PT, mas a gente sabe que há uma conjectura aí envolvendo, inclusive, o senador Eduardo Braga e Omar Aziz, que aproxima o prefeito Davi Almeida do Palácio do Planalto. Isso envolve o tabuleiro político também da capital.
do Estado. E como a Anny Moura, ela precisa ter envergadura, musculatura, fica muito difícil na visão interna do PT ela conseguir ser cabeça de chapa num alinhamento em que Braga e Omar estejam, de repente, buscando outros nomes para isso, inclusive o do prefeito, que é o aceno mais nítido recentemente. Então, o que acontece? Pode ser que a Anny Moura tenha ali, dentro do tabuleiro do PT, um nome ventilado para disputar uma cadeira de vereador? Sim, ela não quer. Até onde eu sei, a insistência é encabeçar majoritariamente. Mas a gente está falando de um PT que é dividido, um PT que não tem ali uma sintonia única com o nome. Então, para ela hoje, uma disputa municipal é difícil para a gente imaginar, de repente, ela caminhando aí, digamos, encabeçando uma chapa. Então, para fechar, a Anny Moura vai precisar convencer não só o Braga, mas o Omar e toda uma executiva estadual e municipal de que ela é o nome do PT para disputar a prefeitura. Fica de olho no final de semana para trazer mais novidades para a gente na segunda, combinado? Com certeza, Mariana. Obrigada, professor.